Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. A partir deste sábado, Leonardo Jardim montando o time para o clássico diante do Atlético Mineiro. Zagueiro não jogou no amistoso da seleção e isso dificilmente vai fazer com que o atleta tenha condição de chegar para o clássico. Vamos explicar a situação de Fabrício Bruno. Leonardo Jardim devendo ganhar reforços para este compromisso. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia e a retomada dos trabalhos neste sábado. Aí sim, começa a preparação para valer para o clássico diante do Atlético Mineiro. Time do técnico Leonardo Jardim e com o Jardim esperando boas notícias do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. E isso ele deve ter. E vou explicar por quê. 2 jogadores neste final de semana devem passar a treinar normalmente com o elenco. O Christian, volante meia, peça importante no elenco do Cruzeiro. O Christian, ele tinha relatado um incômodo, nem era para jogar diante da equipe do Sport, fez tratamento nos últimos dias e a expectativa é de que passe a treinar com o elenco neste final de semana, treinar normalmente com o grupo. E o mesmo vale para o Wanderson, que está curado da lombalgia, fez trabalhos físicos nos últimos dias e também a expectativa é de que o Wanderson seja liberado para os treinos com bola, para treinar com o grupo e voltar a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, no momento em que a opção que o Leonardo Jardim vinha tendo pela esquerda está fora praticamente da temporada, que é o Matheus Henrique, e o Sinisterra, ele vem fazendo tratamento por causa de um edema na coxa esquerda. A opção, caso ainda não possa contar com o Wanderson desde o início, é ter ali o Kenny Arroyo, talvez no clássico diante do Atlético Mineiro. Mas claro, o Leonardo Jardim ainda terá muito tempo para montar esse time do Cruzeiro. Ele não tem baixa de suspensão, mas ele também precisará definir algumas questões importantes. Em contrapartida, tem voltas importantes também ao time titular. O lateral direito William, o volante Lucas Romero e o atacante, o centroavante Caio Jorge. Então Leonardo Jardim nesta parte está à vontade para montar o time do meio para frente, tendo aí sábado, domingo, segunda e terça. 4 dias de treinamentos na Toca da Raposa 2 para escolher a melhor formação e que vai duelar diante do Atlético Mineiro, defendendo ótimos números que o Cruzeiro tem na arena desde que os clássicos começaram a ser disputados no estádio ali em 2023, quando o Cruzeiro venceu aquele primeiro com um gol contra do zagueiro Gemerson. Depois teve vitória último aí, o jogo que o Cruzeiro venceu foi o que abriu a classificação do Cruzeiro para as semifinais da Copa do Brasil. Se tem possibilidades de retornos, o técnico Leonardo Jardim não vai mesmo ter o zagueiro Fabrício Bruno, praticamente impossível e principalmente pelo cenário que se desenha. O Fabrício Bruno ficou no banco na vitória desta sexta-feira sobre a Coreia do Sul e existe uma expectativa de que ele possa ser acionado pelo técnico Carlo Ancelotti no amistoso de terça-feira diante da seleção do Japão. Mesmo com a questão do fuso horário, o jogo termina muito tarde no Japão. Teria que sair em um voo logo após a partida, viajar o dia inteiro para chegar em cima da hora do jogo. E isso tendo atuado na terça-feira. Então, o Fabrício Bruno, infelizmente, é carta fora do baralho e é desfalque nesse time do técnico Leonardo Jardim. Ele terá aí as opções de Jonathan Jesus, o mais provável, e o João Marcelo correndo por fora para formar a dupla com Vidalba na quarta-feira na Arena diante do Atlético Mineiro. Claro que ainda tudo no campo da possibilidade e até mesmo quanto a essa questão do Fabrício Bruno,
o jogador dificilmente, por mais que pelo Fabrício Bruno, também pelo próprio Cruzeiro, se chegasse, não vejo o Fabrício Bruno fazendo aí nada de diferente que não fosse estar na arena. Mas é questão de tempo mesmo. Se o jogo fosse na quinta-feira, tudo bem. Mas como é na quarta e impossibilidade também, poucos voos à disposição, o único que teria era para chegar em Guarulhos às 18 horas. Teria que fazer todo o procedimento, desembarcar e um voo fretado até Belo Horizonte. Impossível. E condição também, principalmente se ele atuar realmente na terça-feira, passaria a quarta-feira viajando um longo trajeto. Impossível, infelizmente, o Fabrício Bruno estar à disposição para este compromisso diante do Atlético Mineiro. Vai voltar ao time no sábado diante da equipe do Fortaleza. Aí o jogo é no Mineirão. O Cruzeiro no início da semana, inclusive, vai divulgar os detalhes da venda de ingressos para este compromisso. O que é mais importante, jogar Equador e México, Paraguai e Coreia do Sul ou um Atlético Cruzeiro? Então, você tá perguntando pro torcedor, você tá perguntando pro dono de clube ou você tá perguntando pro jogador? Não, pro próprio jogador. Então, eu acho que nesse momento não tem a menor dúvida. Nesse momento, e aí a gente tem que analisar o contexto de cada seleção. O Fabrício Bruno na seleção brasileira, a vaga na zaga é uma vaga muito difícil. Eu acho que ele corre ali para ser a quinta opção, talvez para aparecer numa pré-lista, porque eu acho que os jogadores que estão lá fora têm um nível acima do dele, mesmo ele jogando muita bola, mas acho que ele tá na briga. Então, mais um motivo para ele estar em todos os amistosos. E a seleção brasileira fez um ciclo muito conturbado, e o Ancelotti chegou agora. Já no caso do Alan Franco no Equador e do Júnior Alonso no Paraguai, o técnico já conhece eles há muito tempo. Eles já estão entrosados com a equipe, já sabem como a equipe joga, são titulares, são peças de confiança da seleção. Então, eu acho muito mais importante esse jogador estar aqui disputando um clássico, que é um nível de concentração, um nível de disputa, um nível de intensidade maior do que um amistoso pré-Copa do Mundo, do que qualquer outra coisa. Você tá pensando em cabeça de clube? Não, eu não tô também pensando em acho. cabeça de clube, cara. É a minha opinião em cima do que mas eu a achei sua opinião interessante pensando no jogador. clube, não. Pro jogador, eu acho que tem mais peso nesse momento ele estar no clube do que na seleção. O jogador faltando 8 meses não tem discussão, gente. Tô com você, não Camilo. tem discussão, gente. É o sonho Pro das jogador, pessoas. nós temos que perguntar os caras, então. Ô, Fabrício Bruno, quando o Fabrício Bruno estiver aqui, eles falam assim, ó, você preferia estar jogando um clássico e chegaria no Ancelotti e pro Rodrigo Caetano falando assim, me libera, cara, porque é um clássico, a gente tá na reta final, me libera. Pergunta então, vamos perguntar. O que vocês acham que tem mais peso pro Fabrício Bruno? Pro Fabrício Bruno fazer uma partidaça no clássico, ser o melhor em campo, ser extremamente decisivo, ser importante e bem nos 90 minutos? Ou jogar contra a Coreia do Sul, que mal vai e fazer uma partidaça. A seleção Imagina brasileira. ele fazer uma partidaça contra o Japão, uma partidaça contra a Coreia do Sul. Ele não vai jogar os dois, ele vai jogar um só. Então que seja um jogo e faz uma partidaça, faz gol e aí? Eu acho que é importante pra ele, pensando em convocação. Mas eu acho que é mais importante ele estar no clássico. Eu entendo completamente o que vocês estão falando. Eu só não concordo e acho que o clássico nesse momento pesa mais pra confiança, pelo tamanho do jogo, pelo nível de concentração. Pro BKSS, que é o técnico do Equador, ele não tá nem aí. Não, claro, mas aí você tá olhando. Mas aí vamos falar a verdade. Vou te devolver. Você tá pensando. Inclusive um abraço aqui para o Estevão. Mas aí ele convoca, velho. Inclusive aqui um abraço para o Estevão, a situação, não analisando a seleção. Que fez um golaço agora com passe de quem? Eu não ouvi. Ah, dele mesmo, Bruno Guimarães. Então o jogo... abraço aí, Jota, 2 minutos, um cafezinho com pão de queijo, você resolve essa situação. Dá pro Fabrício Bruno jogar, gente, primeiro jogo. Dá pro Alonso jogar hoje e o Alan Franco jogar hoje e voltar mais. Dá pra conversar. A Confederação Brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol inventa uma parada na data FIFA, porque é mentirosa. O Grice sempre fala isso aqui, é mentirosa. Vai ter jogo adiado do Campeonato Brasileiro, o Atlético jogou jogo adiado do Campeonato Brasileiro, aí vai ter um jogo depois de data FIFA. Pô, o cara que joga no Japão pra estar aqui, nem se fosse no bairro Liberdade, ele chegaria tão rápido. A FIFA, a CBF, a Seleção Brasileira, perdão, a FIFA, a Seleção Brasileira, o Ancelotti, o Rodrigo Caetano, não tem nada a ver. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Os jogos do Campeonato Brasileiro. Não tem mesmo, CJ. Aí ele vai falar assim, a gente vai pensar aqui, então vamos poupar aqui agora. Pô, o cara dele tá na reta Nós mesmo. já vimos vários casos de convocações, de momentos decisivos de campeonato, do treinador falar assim, cara, não vou levar os caras do Brasil. Vários amistosos aconteceu isso, Nós estamos falando de treinadores brasileiros para jogadores brasileiros. É o primeiro gringão que vem aí. E você acha que o gringão vem com a cultura dele? Claro. Chegou agora, né? Ele não tem esse... Chegou agora, precisando Por isso que eu tô falando que talvez ninguém teve coragem de pedir isso pra ele. Porque o cara tá chegando, ninguém teve coragem desse assunto ser pauta.
mas já foi em outros momentos, vários momentos. Ó, não vamos trazer jogadores brasileiros porque eles estão em momento decisivo O que lá, tá errado. vai fazer muita diferença. O que tá errado, velho. O que tá errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, gente. Em reta final de Champions League, todo mundo é convocado. Aliás, na Europa, todo mundo é convocado o tempo então, todo. É convocado porque né? o Não, sabe que para. Gente, mas, então, Repara. a discussão sua é justamente o calendário. O senhor Sim, Mbappé não, pediu pra não ser convocado e não foi convocado porque não queria jogar na seleção, tá? Mas aí Mas o só uma Mbappé coisa, é um grande trazendo um exemplo outro de ponto, atleta. no ano Nós passado temos. a gente teve episódio na seleção brasileira que o Gabriel Magalhães, e aí eu acho que é um motivo muito mais justo do que qualquer partida de futebol, pediu liberação pra acompanhar o nascimento da filha. E se ele estava convocado e pediu ao Tite, à comissão, pra liberarem pra ele acompanhar o nascimento da filha. E foi na reta final, foi nessa época, faltando 4 amistosos. Partiu do jogador. Partiu do jogador. Aí, ó, ok. Ele saiu fora, o Bremer entrou. Não deu margem. Bremer foi pra Copa e o Gabriel, que participou do ciclo inteiro, ficou de fora. Então, Tem que pesar. Mas Isso, o motivo sim, do que isso- a gente isso está corrobora falando, com o que você vocês estão acabou falando. de assinar o contrato de que se... Não pode dar brecha, gente. Ô, Celote, Não pode dar tudo bem? brecha. Não sei se você me conhece, eu sou Fabrício Bruno, você me convocou, eu tô aqui no grupo. Tem um Atlético e Cruzeiro na quarta-feira, não sei se você sabe, um dos melhores. Não, o Fabrício não vai fazer Deixa isso. eu Porra, subir- tá de sacanagem, meu Deixa eu irmão. subir a Fabrício não vai sobrancelha fazer. assim pra Ó, vocês. mano, então deixa o cara lá e os outros jogadores também nas suas seleções. Gente, Gente, não tem jeito. Isso pra mim não tem nem... Pra mim é um grande absurdo a gente estar discutindo isso, inclusive. agora é uma opinião impopular, Cabidão. A opinião dos mas meninos vai mais ao não tô encontro do nem que o aí. torcedor quer, porque o Não tô torcedor nem torce aí. pro time, gente. Se Tá fosse certo. pra Mas- falar o que o torcedor quer aqui, eu tava fazendo outra Que coisa. gente.